acabou meu, uma só. Mariana. Hã? Mariana. Mariana. Moça, é você, eu só vim mais por curiosidade só. Eu vou apresentar aqui, na verdade, o título não dá muita ideia, né, do que vai ser o conteúdo desse curso. Mas, essencialmente, a gente vai falar de teorias de gravitação quântica, né, que é a área de mais, digamos assim, mais dificuldade atualmente em termos de pesquisas de física teórica. Há, inclusive, várias tentativas, né, não equivalentes, né, mas mais ou menos abordam o mesmo tipo de estrutura do espaço-tempo. E, especialmente, uma delas que eu acho a mais objetiva, até porque ela possibilita que você ateste, através de simulações feitas no computador, até mesmo no laptop, né, usando um método já bastante conhecido, bastante difundido, de simulações computacionais, com o método Monte Carlo, né, onde você usa uma função de teste, a priori, ele vai ajustando, né, parâmetros até obter resultados das suas investigações. Bom, em primeiro lugar, a matéria do curso está neste site aqui. Uma página do Wikidot, né, que eu criei. Então, nessa página você vai ter o material do curso, né, texto do curso, para assim dizer, e algumas referências também que eu subi, que eu achei interessante colocar disponíveis, né, até porque o número de referências hoje é muito grande. Se você não tiver uma orientação, né, um fio da meada para seguir, você se perde, porque realmente são muitas as investigações em curso, né? Então, eu subi algumas delas. Estão listadas aqui. As três iniciais são apostilas de cursos que eu dei aqui no CBPF. Em 2010 eu dei um curso sobre integral de Feynman. Em 2012 eu dei um curso de fundamentos, né, de métodos de renormalização. Então, esses cursos, né, nas respectivas escolas, né, bianuais que o CBPF costuma patrocinar. Ano passado não houve por causa da Copa do Mundo, mas esse ano vai haver. Então, em 2015 haverá uma outra escola, né, e um curso de verão que eu dei em 2011, né, intermediário, né, aqueles anteriores aí, essencialmente um curso de fundamentos matemáticos, de geometria algébrica, topologia algébrica, ou seja, muita coisa de geometria diferencial, muita coisa de topologia, né? Não que eu vou usar integralmente essas referências aí, mas o próprio nome já disse, são referências. Se faltar alguma informação, se alguma coisa ficar nebulosa, ou não ficar, melhor dizendo, esclarecido, né, integralmente no conteúdo deste curso, vocês podem recorrer a essas apostilas aí que estão disponibilizadas na internet. As outras referências são referências específicas sobre esse curso, né? Especialmente, LOL é o nome de uma física
holandesa, Renate Loll. E ela é uma das mais, digamos assim, avançadas, né, pesquisadoras nessa área, especialmente na triangulação dinâmica causal, que essencialmente foi ela que fez a proposta, nos idos lá de 2000, 2001. Então, eu achei interessante citar, disponibilizar algumas realizações que ela fez, especialmente esse Physics Report aqui, que é o mais avantajado dele, né? Tem mais ou menos umas 100 páginas, né? E é, na verdade, um apanhado, né? Vocês veem que é do ano passado, ou melhor, é do ano passado, sim. Não está, o ano não está ali, mas o texto é, onde ela e outros parceiros dessas pesquisas colocaram ali os fundamentos e as evoluções de pensamento e de métodos, né, da regulação dinâmica causal. Né. O Reuter é um outro físico também, um físico alemão, né, que ele já estuda uma outra vertente, né, uma outra teoria, né, de gravitação quântica, e ele chama, ele e os seus colaboradores chamam essa outra de gravitação quântica de Einstein, ou seja, a diferença essencial entre as duas abordagens, né, da CDT e da QEG, né, Quantum Einstein Gravity, é que na CDT a meta, né, e o instrumento principal da CDT é você obter expressões que possam ser introduzidas em uma simulação de computador através do método quantificado. A abordagem do Reuter é uma abordagem analítica, né? Ele não, em princípio, né, ele não está visando, né, utilizar computadores, embora no final, evidentemente, isso seja feito até para comparar os resultados entre a CDT e a QEG. Há outras abordagens mais antigas, né? Por exemplo, a gravidade quântica de laços, do Lee Smolin, e de outros, né, de outros físicos, que são, na verdade, abordagens mais vinculadas a uma visão do Wheeler, né, que nos anos 60 ele propôs, né, a existência de uma espuma quântica, ou seja, na direção do compêndio Puck, né, que a gente vai ver repetidas vezes aí, o Wheeler supôs que o espaço-tempo não seria mais uma estrutura contínua, como a gente costuma utilizar nas equações diferenciais, né? Para usar, evidentemente, equações diferenciais, você precisa de funções diferenciáveis, né? E as funções diferenciáveis, então, elas residem, né, em espaços, em variedades, né, diferenciáveis e contínuos. Então, o Wheeler levantou essa hipótese de que haveria um esgarçamento, por assim dizer, no tecido do espaço-tempo, que deixaria de ser contínuo, né? Daí o nome espuma quântica, né? Que seriam vazios, né? Que se encontrariam, né, nessa escala de Planck. E aí, o Penrose, matemático inglês, né, em seguida
fez uma proposta muito interessante. Essa espuma quântica seria composta, na verdade, por spins, né? Ele imaginou que o elemento fundamental que diferencia a mecânica clássica da mecânica quântica, ou seja, o universo clássico do universo quântico, é o spin. O spin não tem correspondente, não tem uma variável, não tem uma grandeza física clássica correspondente a ele. Então, eu supus que seria uma rede de spin. Essa rede de spin ela foi aplicada na proposta dos Moulin, né, da gravidade em laço, né, e obtiveram resultados interessantes, limites, né, para a área, né, o volume, né, do espaço-tempo, etc. Mas eu vou focalizar aqui a parte mais recente, a parte mais atual, que é exatamente a CDT. Então, visto isso, esse acesso à internet está na... A CDT é outra proposta, né, de gravitação quântica, né? Eu aqui citei rapidamente a CDT. Vou anotar aqui embaixo. CDT, que é Driving Function. Já viu que sentido, né? É feita essa regulação. Aqui é a G. Einstein. Os nomes mais evidentes associados a ambos são Renato Long, aqui, e aqui Reuter, que é Martin Reuter. E, mais antigamente eu digo assim, nos anos 70, 80, né? LPG. As duas aqui são atuais, né? A LQG, ela é basicamente dos anos 80, embora exista ainda, né, alguma coisa sendo feita de laços, mas a tendência é a migração para essas duas versões aqui. Isso aqui é o Lewis Moulin, que é conhecido até tem. Parece que na mídia tem programa de televisão, já teve, e a origem disso tudo, né, veio do Miller. Miller propôs a quantum fold, ou seja, a espuma quântica, né? Aqui que as coisas começaram a ser investigados, né, em termos de você não levar mais em conta um espaço-tempo contínuo e sim um espaço-tempo descontínuo. A forma dessas descontinuidades, né, é que, na verdade, estão sendo discutidas aqui, desenvolvidas, né, e verificadas em termos de simulações de computador. É fácil entender porque só simulação de computador, porque a escala de Planck, a energia necessária para você atingir essa escala seria inalcançável, né? Não há, nem haverá acelerador nenhum que chegue a investigar o universo nessa escala. A energia seria uma energia galáctica, né? Uma coisa fora do
fora do mundo. Né? E aqui também tem o Penrose. Né? Isso aqui é 1960, 70. O Penrose com a sua rede, né, de spins, né? Spin Networks. O Penrose quis dar uma forma a essa espuma quântica, né? Uma forma que possibilitasse cálculos, né? Não basta você falar. O Wheeler, ele era excelente, ele foi orientador do Feynman, de vários prêmios Nobel. Ele era uma grande usina de ideias. Né? As ideias do Wheeler eram aproveitadas e desenvolvidas matematicamente por ele. Na verdade, ele não dava um sequenciamento, né? Sequenciamento matemático. E o primeiro, na verdade, que ousou propor uma mecânica discreta, inclusive classicamente, foi um prêmio Nobel de 57, Lee. Ele foi Nobel junto com Young, que ambos, quando eram muito jovens, tinham 30 anos, 30 e pouco, quando receberam o prêmio Nobel, mas eles receberam assim em questão de medos. Né? Ele e o Lee foram os que descobriram a quiralidade das interações práticas. Quer dizer, o decaimento tinha uma lateralidade, uma assimetria, né, preferencial que até então não se tinha descoberto. Né? Então, o Lee, ele, nos anos 80, né, ele fez uma proposta de uma mecânica discreta. Em 82, 83. E finalmente um outro, né, pesquisador pioneiro nessa área de espaço e tempo discretos, né, mas que fez realmente um avanço muito grande, que até hoje é utilizado nessas duas vertentes, foi um físico italiano chamado Tullio Regge. Ele simplesmente gerou uma ação gravitacional, que a gente vai estudar, né, discreta, né, que a ação gravitacional clássica, contínua, é do Einstein e do Hilbert. Né? O Rey, ele discretizou essa ação, né, e esse método que ele criou é chamado de cálculo de Rey. A gente vai ver o cálculo de Rey, ele é a base desses outros aí. Então vamos lá. Eu falei muito e mostrei pouco. Eu saí da internet. Aqui é só para vocês verem que é esse endereço que está aqui, tá? Aqui nesse endereço vocês vão ter aquelas informações ali, que eu estou botando mais ou menos esparsamente, mas nas referências estarão mais explicitadas. Né? Então vamos ver o que a gente vai apresentar, vou tentar apresentar aqui, porque é muita informação, né, como eu disse a vocês, mas eu vou procurar ser bastante conciso para a gente não se perder muito no meio das coisas, até porque o conteúdo está disponível lá na internet, vocês não precisarão estar copiando nem nada. O que a gente vai ver é uma abordagem através de integrais de Feynman. Né? Por isso que eu botei lá nas referências que estão na internet, uma pesquisa minha sobre a integral de Feynman, do curso que eu dei
aqui em 2010, né, que tem alguma coisa aqui que a gente vai falar, mas eu vou considerar como já sabido. Estão lá as bases, né, que estabelecem o uso, né, das integrais de Feynman. Então eu não vou me alongar sobre isso. Com a diferença que agora a gente vai procurar escalas no domínio do comprimento de Planck, né? Então a gente vai ter que falar de simplexos, né, que são, na verdade, os elementos, né, constitutivos, né, que se supõe que formam essa geometria, né, espaço de tempo, essa escala mínima, né? E, além de tudo, né, como a gente vai ver, a gente vai procurar abordar através de uma visão não perturbativa. Já se sabe que a gravidade, né, de Einstein, né, Einstein-Hilbert, ela não pode ser decomposta em séries perturbativas. E a gente vai ver exatamente porque é um motivo bastante óbvio, né? Desde que você saiba, né, onde está essa propriedade, mas eu vou mostrar aqui no cima. Então, o que a gente quer é exatamente investigar essa escala de Planck, né, e com resultados atuais, finais, bastante instigantes, né? Eu separei aqui apenas dois deles, né? Um é que se você fizer uma geração do espaço-tempo, isso é feito através de simulações de computador. Não existe nada, existe uma singularidade, que seria o Big Bang, né? Um nódulo, né, melhor dizendo, e a partir desse nódulo o espaço-tempo se formaria, né? Nas simulações que são feitas atualmente, tanto em uma quanto em outra abordagem, né, que é aquelas duas iniciais ali, nas atuais, se observa que inicialmente esse espaço que é gerado, ele não é espaço de 4 dimensões, como é o nosso, que a gente observa hoje. Isso é um espaço bidimensional. As simulações levam a esse resultado, né? Ou seja, o espaço, antes de ser quadridimensional, ele foi bidimensional, logo após o Big Bang, de acordo com essas abordagens, né? O que levanta a questão de será que já acabou essa evolução do espaço-tempo, né? Chegou a 4 dimensões e não houve mais nenhuma geração de dimensões acima de 4. Uma especulação que é feita, né, é que o que se observa hoje, cosmologicamente, como sendo a energia escura, né, que é inexplicável através das equações de Einstein, poderia ser um indício, né, de que, na verdade, essa evolução do espaço-tempo não cessou e haveria uma quinta dimensão que a gente não estaria observando, né, porque nós somos seres em 4 dimensões, né, 3 de espaço e 1 de tempo. Essa quinta, você não você não tem acesso a ela, né? Não há experimento nenhum que tenha acesso direto a essa quinta dimensão, se ela existir. Mas, indiretamente, nessa escala cosmológica, né, há essa possibilidade de essa energia escura, que não é explicável através das teorias físicas atuais, existentes, né, poderia ser um indício de que, na verdade, estaria sendo formado, ou já estaria existindo uma quinta dimensão, onde os efeitos da gravidade seriam
fortes, né? Embora a gente não conseguisse visualizar essa quinta dimensão. É interessante porque esse é um caminho inverso, por exemplo, da teoria de cordas, né? Porque antes do LHC ser ligado lá na Suíça, França e Suíça, vários cordistas, né, propuseram que aquelas 6 dimensões que faltam, né, porque as supercordas existem em 10 dimensões, ou 11 se você acrescentar membranas, né, essas 6 dimensões, ou 7 que estariam, digamos assim, invisíveis, né, surgiriam em altas energias, talvez até enroladas em milímetros, né, seriam então visíveis em altas energias, dimensões extras, né, foram chamadas. Né. Houve muita produção de pesquisas sobre isso, físicos bastante famosos, né, propondo experiências para verificar isso. O fato é que o LHC foi ligado, desligado, vai ser ligado outra vez ano que vem com o dobro da energia e não se verificou nada de dimensões extras, né? Então essas 6 dimensões das supercordas até agora são desconhecidas, são inobservadas e inobserváveis. E essa abordagem aqui ela mostra o outro lado da moeda, né? Não 6 dimensões a mais, mas uma dimensão a mais. Você supõe que essa evolução do espaço do tempo que se iniciou após o Big Bang não cessou, não haveria nenhum motivo para cessar, essa quinta dimensão seria responsável indireta pela observação dessa energia escura. Né? Isso aí já é uma observação bastante segura, né? Não há possibilidade de ser erro de equipamentos, erro de métodos. Né? Existe realmente essa energia escura e essa hipótese seria uma explicação não só dessa energia escura, como da própria natureza holográfica, né? Que é um método que se usa na ser também de cordas, né? E que se usa muito para fazer cálculos, né? Intermediários entre cordas e teoria de campos, supondo que há uma casca, né? Um buraco negro, né? Onde se refletem as informações inteiras que existem ali dentro, no seu interior, né? Essa ideia foi chamada de princípio holográfico, né? E essa quinta dimensão seria exatamente uma que é usada, né? Digamos assim, na prática, nas contas, né? Se usa, né? Essa quinta dimensão, embora ela não seja observada, mas se ela existir fisicamente, pode ser uma explicação porque essas contas e cálculos que são feitos com o princípio holográfico realmente funcionam. Né? Até hoje é um método essencialmente matemático, não tem raiz física nenhuma, mas obtém esse resultado. Você tem alguma coisa a ver com aqueles modelos de Carlos Eclay? Tem isso aí também? De quê? De Carlos Eclay, né? Carlos Eclay foram os primeiros, né? Os atuais são aquela da Lisa Randall, né? A Lisa Randall, O modelo Randall Sundrum também. O Arcane Hamed. O Arcane Hamed, inclusive, foi ele que disse que tinha essas dimensões enroladas em milímetros, mas não se descobriu nada a respeito. Bom, e como é que a gente faz isso? Se a gente não vai usar perturbações, a gente vai usar um método não perturbativo, a gente precisa de um método não perturbativo. E que método é esse? Esse método ele foi descoberto, ele foi criado, inventado por um físico americano chamado Kenneth Wilson, né? Bastante conhecido também, modelizado, né? Mas no contexto não só de teoria de campos, como de matéria condensada, né? Que seria um modelo de grupo de renormalização. Né? A gente vai ver em detalhe essa história também.
Em cima dessa ideia do Wilson, o Weinberg, em 76, outro prêmio Nobel, ele lançou, né, um critério que seria essencial para que uma teoria da gravidade quântica fosse consistente. Ele chamou esse critério de segurança assintótica. Por que esse nome? Porque tinha sido descoberto 3 anos antes, 73, a liberdade assintótica, né, que foi a grande descoberta, né, que permitiu que se criasse uma teoria perturbativa das interações fortes em altas energias. A QCD, né, perturbativa, ou na rede, né, ela repousa fortemente na liberdade assintótica, descoberta por Gross, Milchak e Politzer. Né? E o Weinberg aproveitou a deixa do nome, né, e chamou o critério dele de segurança assintótica. A gente vai ver em detalhes que vem a ser isso. Né? Então vamos em frente, porque não adianta eu falar mais sem apresentar o programa do curso. A gente vai ver então, né, essas questões de fazer bem partidinho, entendeu? Sem itens muito longos, que é para facilitar o acompanhamento, né, de quem se interessar no estudo, né, desse assunto. Então, a gente vai ver inicialmente o que é de dificuldades com a gravidade, como a gente conhece, a clássica. Né? Depois a gente vai ver o que vem a ser essa segurança assintótica, né, em linhas gerais, e vamos falar também dos métodos, um grupo de renormalização, e esses métodos é que são empregados hoje em dia nessas teorias gravitacionais associadas, né, ao critério de segurança assintótica. Né? Vamos ver uma evolução, né, uma generalização do grupo de renormalização, que é o grupo funcional de renormalização, que é o que vai ser necessário, porque a gente vai estar lidando com integrais de Feynman, funcionais, então a gente vai precisar de um grupo funcional, de uma expressão funcional do grupo de renormalização. A gente vai ver de que maneira isso é feito. Né? Depois um exemplo rapidinho, né, de variação de constantes, né, que a gente chama de constante, mas a gente vai ver como verdade. O que a liberdade assintótica, inclusive, nos ensinou é que as constantes de acoplamento, ou seja, as constantes que medem a intensidade das interações, elas não necessariamente são constantes, nem mesmo a constante de Newton, né? A constante que aparece na fórmula da atração, da gravidade de inversão de Newton. Né? Então a gente vai ver as possibilidades de variações da constante de Newton e da constante de estrutura fina, que é a constante de acoplamento do eletromagnetismo. Aí a gente vai ser obrigado a entrar um pouquinho, né, em matemática. Vamos falar de variedades, de dimensões, fractais e de Hausdorff, porque a gente vai estar lidando com elementos geométricos, que são os simplexos, né, que vão se aglutinar, né, vão se ajustar entre eles de forma não diferenciada. Né? Então, outro resultado que o senhor teve também é que a estrutura do espaço-tempo na escala de Planck é uma estrutura fractal, autossimilar. Então a gente precisa saber o que vem a ser isso, né? O que são essas dimensões fractais. Mas no pouco de matemática a gente vai ter que falar também de simplexos, para, afinal de contas, definir esses elementos geométricos que são supostos, né, os constitutivos do espaço-tempo da dimensão de Planck. Depois a gente vai entrar mais especificamente já na parte operacional, na parte de cálculos, né? A gente vai falar rapidamente do que seria essa geometria do espaço do tempo no CDT. Vamos ver a formulação da gravitação usando integrais de Feynman, né?
vamos ser obrigados a falar, já que a gente estará lidando com uma estrutura discreta, né? Vamos ter que falar na gravidade na rede, né? Usando a ação de Hegel. Aí vai ser bastante detalhado isso, porque são os fundamentos, na verdade, do que a gente vai ver. E no último bloco aí do curso a gente vai entrar especificamente na CDT. Né? Antes eu vou falar genericamente, aí no final a gente vai estudar, né? Eu vou apresentar, na verdade, porque é muita informação, são muitas fontes de informação, né? Extensas, inclusive. Então eu vou fazer um resuminho, vou fazer uma apresentação bastante breve, né? Do que viria a ser a CDT em termos de métodos, fundamentos e em termos de resultados. Aqueles que eu anunciei lá na introdução. Bom, esse é o sumário do curso. Né? Ele já está finalizado até a página 98, né? Daí em diante, eu estou acabando de gerar o conteúdo, mas já temos aí 98 páginas de conteúdo do curso. Tá? Muito bem, então vamos ver essa introdução. Né? Eu falei no começo, a coisa mais difícil hoje na física, né? Teórica, né? É a reconciliação da relatividade geral com a mecânica quântica. Ambas são incompatíveis. Em particular, já se mostrou que a relatividade geral ela não admite ser codificada canonicamente. Você não consegue fazer isso. Mas é claro que na natureza, né, o fato de você não conseguir fazê-lo não quer dizer absolutamente nada. Ela vai funcionar, né, do mesmo jeito, você sabendo como ou não. Então, tem que ser encontrada uma forma quântica, né, da gravidade. Especificamente, uma adaptação da relatividade geral de Einstein a essa nova formulação do espaço-tempo discreto. Né? Um motivo, né, que mostra que a relatividade geral, especificamente a gravitação, ela não é renormalizável, ou seja, ela não pode ser adequadamente reformulada em termos de gerar séries perturbativas, né? Simplesmente é porque você, para aplicar os métodos perturbativos, você precisaria desta posição, né? Que a escala de energia que você estivesse, o quadrado dessa energia fosse muito menor do que 1 sobre G. Energia é a constante de Coulomb. Né? Há um porém nessa história. Né? No caso da eletrodinâmica quântica, da QED, onde sabidamente os métodos de perturbação funcionam muito bem, você encontra valores de grandezas físicas relacionadas a fenômenos eletromagnéticos com acurácia da ordem de 1 bilhão, né? Então, evidentemente, um caso de sucesso. Mas acontece que a constante de acoplamento da QED, que a gente vai ver que não é sempre, né, esse valor, depende da escala que você está investigando o fenômeno, ela é adimensional. Então, diferentemente da gravidade, a região onde você pode fazer as séries convergirem, né, ela não depende da escala de energia que você está. Então, ela sempre vai ser possível, né? Ela sempre vai funcionar. Né? O fato é que, devido àquela condição essencial ali, que seria necessária, né, para ser escrita assim dessa maneira, né,
é que quando você está lidando com férmions, né, que são os componentes da matéria, né, essa constante de acoplamento da interação fermiônica, né, ela tem uma dimensão de massa, igual a menos 2. Ela não é adimensional. Né? Isso é bastante visível quando você, por exemplo, estuda as interações fracas, né, onde surgem os bósons, que são os intermediários dessas interações fracas, né, W+, W- e Z0, né, que são massivos. Né? Então, esse surgimento desses novos graus de liberdade aí, possibilitou com que se conseguisse unificar o eletromagnetismo com as interações fracas, né, criando a teoria eletrofraca, isso dos anos 60 ainda, e que é normalizável. Mas acontece que, no caso da gravidade, né, isso não é possível. Não é possível, para começar, porque a constante de Newton ela não é adimensional, então ela já limita, né, as aplicações perturbativas a uma escala de energia que, embora seja até, digamos assim, experimentalmente realizável, né, mas ela não permite que essa série seja convergente, ou seja, a teoria não é normalizada. Né? Então, houve essas tentativas aí, a partir dos anos 60, eu já citei, né? Os criadores das supercordas, né? Misch, Schwarz, Polyakov, Witten, Luiz Moen e Rovelli com a gravidade em laços, a partir dos anos 90, né? O Wetterich, Martin Reuter e outros começaram a desenvolver a PAG e, finalmente, a CDT, que é o objeto do nosso curso. Reafirmando, né, que por trás dessas últimas teorias, né, surgidas, especialmente a PAG e a CDT, a segurança sintótica do Weber é um elemento fundamental, é um critério fundamental, essencial, e com ela junto vem o uso do grupo de renormalização, especificamente a busca de um ponto fixo, né, que essa noção de ponto fixo ela vem lá da física estatística, né, ela está relacionada a transições de fase, né, mas ela veio desaguar aqui através da proposta do Weber, né? Além de propor a segurança asintótica, e também propôs que se buscasse um ponto fixo ultravioleta, né? Que o infravermelho, mal ou bem, se consegue regularizar, se consegue eliminar a divergência massa zero, etc. Mas sempre surge uma divergência em altas energias. Então, a proposta do Weber é exatamente você manter ambos os limites, né, dentro das possibilidades físicas. Como eu disse, a natureza está se lixando para se os cálculos divergem ou não funcionam. A gente tem que descobrir como não funciona. Né? Então, a busca desse ponto fixo ultravioleta está inteiramente associado, fortemente associado à segurança sintótica do Weber, e a gente vai ver de que maneira é isso. Bom, a segurança sintótica, né, como já disse, ela veio, ela foi assim, elaborada pelo Weber em cima do sucesso da abordagem do Wilson, né, das redes, né, de interações fortes para serem simuladas no computador, receber em rede, né? A liberdade sintótica, né, também está associada a ponto fixo
ultravioleta, só que trivial, você está na origem, né? Quando a escala de energia se aproxima daquele valor, 200 megaeletronvolts. Né? Só que quando você estuda acoplamento entre um quark mais pesado, né, e bosoneiros, você vai encontrar um ponto fixo não nulo no infravermelho. Então, essa ideia do ponto fixo, né, ela veio já permeando essas descobertas desde os anos 70, né, e o Weinberg então juntou isso tudo, né, e disse, a gente vai ter que criar uma teoria quântica da gravidade buscando essa fixação do ponto, né, onde não haja mais divergências. Isso só é possível se construir usando grupos de renormalização, especificamente os fluxos, né? Então, na verdade, desse grupo, a gente vai ver de que maneira é isso. Embora hoje ainda não se assegure que exista esse ponto fixo, ultravioleta, né? As simulações de computador levam a crer que existe. Não houve nenhuma discrepância, né, usando essa hipótese. Né? Obter-se diversos valores fixos, né, de pontos fixos. Muito bem. Então, vou só mostrar o iniciozinho, né, dessa renormalização. Isso aí está mais ou menos explicado também naquela apostila que eu citei no começo. Uma daquelas apostilas que fala de renormalização. Né? A coisa nasceu meados do século XX, né? Numa conferência logo após a Segunda Guerra Mundial, que os físicos tinham, muitos deles participaram do projeto Manhattan, né? Da construção da bomba atômica americana, etc. E surgiu lá um resultado experimental inesperado. Mostrava que a equação de Dirac não era uma solução exata, né? No caso do átomo do hidrogênio. Quando se fazia o cálculo, né, do intervalo de energia 1S para 2S, as equações de Dirac davam um resultado, e mesmo em 2S havia discrepância, né, entre o resultado experimental, que foi o famoso Redshift, né, que foi o Lamb descobriu isso, um físico americano, um aluno dele, até fora. Isso entrou nessa reunião, nessa conferência de Shutter Island, como uma bomba, não atômica, mas uma bomba teórica. Né? E o que aconteceu foi que já haviam encaminhado, vários físicos haviam já suposto, né, que haveria necessidade de você redimensionar grandezas físicas observáveis como a carga do elétron e a massa do elétron, por exemplo. Mas não se tinha muita ideia de como fazer isso. Aí um físico que estava lá presente, o físico alemão, Hans Bethe, ele, na viagem de volta, ele rabiscou lá na sua cabine de trem, né, um cálculo, né, e ele chegou a um resultado, né, interessante para explicar a diferença de energia que o experimento apresentava em relação ao cálculo teórico da equação de Dirac, que era uma diferença não desprezível, uma diferença de 1 mega, de 1000, né, megahertz, a frequência 1 milhão de megahertz, né? 1 milhão de hertz, por exemplo. Então, o Bethe, ele simplesmente fez uma aproximação não relativista, né, usando as equações que se conheciam
sobre os cálculos dos níveis de energia usando equação de Schrödinger, né? Ele apenas introduziu um limite aqui nessa integral, que seria normalmente feito de zero a infinito, né? Por isso, certamente, seria um resultado divergente, infinito, mas ele limitou essa integração a MC2, quer dizer, ele introduziu, apesar de ser um cálculo não relativístico, ele introduziu um limite relativístico, né? Isso aqui é aquela fórmula do Einstein, né? Então ele, na mão, botou esse limite, fez as contas e encontrou um valor muito próximo ao valor encontrado experimentalmente. E o trabalho dele, né, tem 4 páginas, mais ou menos. Ele diz, bom, eu não vou fazer aqui os cálculos relativísticos, mas o caminho é esse, né? Essa proximidade de valores não pode ser uma coisa acidental, né? Só que ninguém sabia como fazer esses cálculos relativísticos, nem ele, né? Então houve uma verdadeira corrida entre os físicos, e não eram físicos de pouca monta, não eram o Schwinger, o Feynman, o Beck. Então, mais ou menos 8 meses após a conferência de Chatham, foi em junho, né, de 1957, em fevereiro do ano seguinte, já se havia encontrado a relação relativística para a discrepância de energias entre aqueles estados de energia 2S 1,5, 2P 1,5. Então a expressão era bastante mais elaborada do que a expressão não relativística, né? Mas o mais interessante é que os resultados que surgiram até essa data, né, de várias fontes, compostas por vários físicos, né, eram discrepantes, né? Em particular, os resultados do Feynman e do Schwinger, depois eles mesmos vieram descobrir que eles tinham errado na mesma coisa, né? Tinham esquecido de acrescentar uma certa grandeza nas equações dele. O único resultado certo realmente foi esse aqui, do Weisskopf e do French, né? E o interessante é que vocês observem que o Bethe fez o cálculo não relativístico e encontrou 1040. O cálculo relativístico é praticamente a mesma coisa, né? Um pouquinho abaixo, né? O que só nos diz que, na verdade, o movimento do elétron no átomo de hidrogênio no orbital 2s é fortemente não relativista, né? Essa foi uma grande descoberta também. Até então não se tinha certeza disso. O Bethe, sem querer, acertou, né? Chutou e acertou. Bom, e o grupo de renormalização, né? Na verdade, o conceito, né, não exatamente com esse nome, né, surgiu em 1953, né, produzido por Stickelberg e Petermann. Embora Stickelberg fosse alemão, o artigo foi escrito em francês. Então, como uma grande massa de físicos, né, só lia em inglês, o artigo passou mais ou menos despercebido, né? E tão despercebido que o próprio Weinberg, em 2005, ele nem cita esse artigo, ele cita direto o artigo de Gell-Mann e Low, que foi muito posterior, né, como sendo o artigo que criou esse método do grupo de renormalização, né?
O que vem a ser, em linhas gerais, esse método? O próprio Weinberg diz que a ideia central consiste na introdução de constantes de acoplamento definidas sobre uma escala continuamente variável, que chamamos de sliding, né? É a normalização. Que chamou essa escala de micro, né? Que é uma escala que não se relaciona fixamente a nenhuma grandeza com massa ou energia de partículas. É sempre uma escala de ajuste das equações, né? Uma outra coisa também que já tinha surgido, né, nas próprias equações de Bethe era que as divergências que surgiam eram sempre divergências logarítmicas, né? Eram sempre divergências surgindo quando se fazia o cálculo de energias, né, em escalas muito pequenas, surgia sempre uma divergência logarítmica. Muito mais tarde, se demonstrou que essa divergência logarítmica ultravioleta, né, é típica das interações fermiônicas, né? Então, é uma coisa que é constante, essas divergências que surgem em teoria de campos, elas sempre que se relacionarem à matéria, elas vão ser de natureza logarítmica, né? Então, isso já indica mais ou menos uma forma de você encarar, superar esse tipo de problema, né? Aí ele mostra o exemplo de como você, evitando uma divergência ultravioleta, mesmo renormalizando, surge uma outra que foi vermelho, né? Então a renormalização não resolve isso, porque ela está lidando com uma constante de acoplamento fixa, né, constante. E a solução, então, é liberar essa constante de acoplamento, né? Onde eu botei fluente ali, é porque no texto, nos textos em inglês, aparece running, né? Seria a escala corrente, né? Mas fica uma coisa dúbia, né? Um corrente elétrica, outro tipo de corrente. Então, eu achei mais claro, né, você chamar de fluente, que é uma escala que flui, até que a gente vai falar de fluxo, né, dos grupos de normalização. Bom, essas divergências que surgem, então, nos cálculos de sensações de choque, amplitude de espalhamento e as energias, são sempre logarítmicas, né? Estão sempre associados a constantes, né, que você usa para fazer a renormalização daquela expressão. Então, você liberando essa constante, você dizendo agora que, na verdade, é uma constante que varia em uma escala contínua de energia, e você vai buscar funções, né, das grandezas físicas da teoria de campos, como energia, posição, acoplamento, massa, né, e essa mídia, né? Então você obtém, na verdade, está mostrado aí o processo que se usa para fazer isso, né? Você chega a uma equação diferencial, né, que envolve a escala de energia, que é variável, né? E ela tem que ser continuamente variável para gerar uma equação diferencial, como a gente já falou. E essa equação diferencial, ela simplesmente é igual à famosa função beta. A função beta foi a chave da descoberta da liberdade sintótica, porque o Gross, o Wiltshire e o Lisler descobriram que altas energias, uma teoria, né, de Young-Mills, ela vai ter essa função beta com valor negativo, que é uma coisa impensável na época, né?
esse valor negativo, o que significa que quanto mais alta a energia, mais livres estão as partículas. E daí o nome de liberdade acitótica. Ou seja, no interior do próton, né, os quartos, o DS que forma aquele próton, se você investigar o interior do próton através de um elétron, por exemplo, de alta energia, né, você vê os quartos como sendo partículas livres, né? Na verdade, acitótica. O nome é exatamente daí. E, digamos assim, o indício matemático, né, de que isso ocorre é a mudança de sinal para a função beta, que surge naturalmente dentro do grupo de renormalização. Né? Os Tüchler e Determan já haviam descoberto, né, essa função, eles chamam de função H, né, mas como eu disse, o artigo deles ficou meio no ostracismo, né? Então acabou que o cara e os irmãos ficaram com os louros da história, como criadores da função beta, que hoje é empregada como elemento de cálculo fundamental em todos os experimentos de altas energias, né? Nessa laboratório. E são equações essencialmente não perturbativas. A gente não está supondo em nenhum instante que essa função G de μ ela seja pequena, né? Não há necessidade de se fazer isso. Aí é uma amostra de como essa função beta pode variar quando o G varia, quando a constante, entre aspas, de renormalização, de acoplamento, né, que varia aqui nesse eixo, né, a função beta pode apresentar essas 4 possíveis formas. Né? Ou vai infinito, em um valor finito de μ, né, ao sobe ali, ou continua a aumentar, digamos assim, exponencialmente, né, ou logaritmicamente, ou tende a um limite finito, né, quando o μ vai infinito, ou tende a zero, quando esse μ vai infinito. São essas 4 possíveis formas dessa função beta. No caso da QCD, a expressão da função beta foi descoberta, né, quando se descobriu a liberdade acitótica, vai ser essa aqui, né, onde se vê que aparece um sinal negativo. Né, e essa função, ela é expressa, né, em termos dos sabores de quartos. Né? Esse NF é um número de sabores de quarto. Então, o que se verifica é que se existem somente 16, se existissem, né, somente 16 sabores de quarto, assim mesmo haveria a liberdade acitótica. Como a gente sabe que existem 6, né, então está assegurado realmente que a liberdade acitótica rege as interações de altas energias. Uma outra consequência das análises convencionais aí dessas equações é que as partículas intermediárias das interações entre os quartos, né, os núcleos, têm funcionamento que seja de massa nula, não podem possuir massa, sob risco de haver quebra de simetria. Bom, agora a gente aplicando aquela equação diferencial de Cauchy-Riemann, né, a essa função beta da QCD, a gente obtém essa expressão aqui de baixo, cuja solução vai ser
expressa de forma adimensional através daquela constante alfa, né? Que é igual a G2 de μ sobre 4π, onde surge uma constante de integração ali, lambda maiúsculo, né? E essa equação permite que você, usando os diagramas de Feynman, faça os cálculos até terceiro laço, né? E obtenha sucessivamente essas equações do grupo de renormalização, onde aqueles beta, né, n, assumem valores numéricos de acordo com o número de sabores de quartos, né? A solução geral, então, daquele alfa, né, até o nível de 3 conexões radiativas, né, 3 laços de diagrama de Feynman, vai ser essa expressão compridinha aqui, o que faz com que a gente consiga, né, visualizar a escala de energia